Continuando os estudos sobre Kanon, nós terminamos o livro Eu Meixo Sama, as partes desse livro que se referiam a Kanon. Eu pesquisei ontem, né? Fiz uma pesquisa, que livro que ia utilizar, né? Que fala sobre Kanon. Então eu peguei a linha que fala do Evangelho do Céu, volume 1, 2. Volume 1 e 2, muito pouca coisa, né? E a maioria do que está falando sobre Kanon, no Evangelho 1 e 2, tem no Evangelho do Céu, volume 3. Né? Então, a partir de hoje a gente vai estudar o que se fala sobre Kanon no livro Evangelho do Céu, volume 3. Vamos lá. Permanência do Espírito Primordial. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Ministro, nos Salmos, o Senhor fala que Cristo, Sakyamuni, Messias e Kanon são deuses que tomaram forma humana. Nesses casos, ou seja, quando Deus encarna, o seu espírito nasce como o primordial da pessoa ou apenas a acompanha como protetor? Meixo Sama. Conforme já expliquei, nasce como espírito primordial, Deus vivo, diferente, portanto, de uma simples manifestação que de vez em quando acontece através de alguém, a qual é apenas temporária. Em se tratando então de um Messias, permanece continuamente. No momento, porém, em que a necessidade de sua presença física se extingue, ele retorna ao seu lugar de origem. Relação entre Kanzeon Bosatsu, Koumyo Nyorai, Messias e Miroku. Como está na oração Zengen Sandi, Kanzeon Bosatsu, Koumyo Nyorai, Messias e Miroku são o mesmo espírito, apresentado com nomes diferentes. A essência divina, portanto, não se altera, apenas amplia sua área de atividade de acordo com a época em que se manifesta no mundo. Assim, Kanon, após aparecer, adquirir notoriedade e ficar bem em evidência devido à sua ação como Deus misericordioso, transformou-se em Koumyo Nyorai. Finalmente, tendo conquistado entre os homens notável fama e honradez, torna a nascer como Miroku. Existem, portanto, várias maneiras pelas quais Deus se manifesta no mundo material. Relação entre Kunitokotachi e Kanon. Ministro, o senhor já nos orientou a respeito da essência de Kanon e Kunitokotachi. Gostaria, entretanto, de uma explicação mais profunda sobre essa relação. Meixo Sama. Kunitokotachi é extremamente justo e reto, não permite por isso erro algum. Há muitos anos nasceu como ser humano. Após a morte, tornou-se Ema-Daio, passando a ser, no mundo espiritual, o juiz dos mortos. Muito rigoroso, mas visando a salvação de todos os espíritos, eliminava-lhes as impurezas, tirando-os dessa forma do inferno. Depois de algum tempo, nasceu no mundo físico como Kanon.
A partir daí passou a realizar o seu trabalho de salvação com infinita misericórdia, sem nunca fazer distinção entre bem e mal, jamais censura os pecados de ninguém. É por essa razão, inclusive, que os seguidores de Canon não devem criticar os erros dos outros. Caso o façam, estarão contrariando a vontade de Deus. Cada ser humano deve, por conseguinte, procurar melhorar sempre. Dessa forma, não haverá necessidade de julgamento, nem trabalho para Kunitokotati, que passará a viver como um ministro da justiça demitido por falta de atividade. Em outras palavras, poder-se-ia dizer que sua ação seria semelhante à dos policiais, cujo trabalho tornar-se-ia desnecessário, não havendo criminosos. Da mesma forma também, os tratamentos médicos perderão seu objetivo quando não houver mais doenças. Daí o motivo de eu estar constantemente falando que o ideal verdadeiro consiste em lutar pela erradicação das causas das enfermidades, em vez de promover o progresso da medicina. Atualmente, porém, tudo está invertido. Materialista, a ciência médica convencional caminha na direção errada, não cumpre a sua missão celestial. Deveria, pois, pedir demissão. Fica, porém, difícil perceber o erro, mesmo que os profissionais da área o reconheçam, não vão conseguir afastar-se devido aos problemas de sobrevivência. Ema Daio. No período em que ficou impossibilitado de agir materialmente, durante mais ou menos 3.000 anos, Kunitokotati no Mikoto permaneceu no plano espiritual como Ema Daio, grande juiz do mundo espiritual, julgando o bem e o mal, eliminando as impurezas e os pecados dos que já haviam morrido, com o objetivo de promover a salvação de todos. Por ser extremamente justo e correto, sempre causou pavor a quem dele se aproximava, tanto que, conforme me dizem os espíritos em manifestações, se alguém mal olha para ele, sempre o vê com o semblante carregado, demonstrando braveza. Ao contrário, para os bondosos, aparece sereno e complacente, fato bastante significativo. Depois de 500 anos, Ema Daio voltou ao mundo material como Canon. Na época do budismo, veio para atenuar, através da misericórdia, o sofrimento da humanidade durante a Era da Noite. Kunitokotati, Canon e Meishu-sama. Ministro, gostaria que o senhor me explicasse a relação entre Kunitokotati, Canon e Meishu-sama. Meishu-sama, na verdade, não existe. Os três são iguais. Dependendo do cenário, muda apenas o papel do executor, de um modo semelhante ao que acontece com os atores. Conforme a circunstância, podem representar o vilão, o bom, o homem, a mulher ou qualquer outro personagem. É uma situação parecida com o que vivo hoje. Sou criticado por médicos e farmacêuticos por não aceitar suas teorias e procedimentos no que diz respeito à cura das doenças. Então, do ponto de vista deles, sou um vilão e estou praticando um grande mal. Também. Amanhã, capítulo 2. Esse capítulo 2 fala inteirinho, esse capítulo, somente sobre Canon, né? Então a gente vai estudar esse capítulo quase que todo o tempo.
Um outro ensinamento que ficou de fora, no comecinho, essa relação entre Meishu Sama, Kannon, Kunito Gotachi, Miroku, Daikomi Nirai, todos são o mesmo Espírito Divino. Inclusive, Cristo, Sakyamuni, Buda, Maomé, todas as divindades, todas elas, são subdivisões do mesmo Espírito Divino. Deus Supremo, um Espírito, né? Esse Espírito, um pedaço dele, nasceu na Terra, com uma missão, como Deus nasceu. Só que não é completo, pequena parte, com uma missão muito específica. Cristo nasceu, missão muito específica. Buda nasceu, muito também missão específica. Maomé, Meishu Sama também. Todos, né? Cada época manifestando, como o Meishu Sama fala, o complemento das missões anteriores, porque Deus tem um plano único, mas para realizar esse plano, utilizando várias formas e maneiras para conduzir todos os seres humanos à execução desse plano, para que seja um plano bem sucedido. Então, é como na fabricação de um produto. A fabricação de um produto tem várias matérias-primas, ou não, pode ser uma só. Tem vários processos, né? E no fim também tem vários, às vezes, produtos de uma mesma matéria-prima ou um só. Mas não é uma coisa assim, de repente aparece, não. É uma construção, passo a passo, até chegar num objetivo. O ser humano, o objetivo é aprimorar, evoluir sempre, não é? Então, o que acontece com o ser humano, não? O ser humano nasce, vai vivendo, aprende algumas coisas, não é? Vai fazendo algumas coisas aqui no mundo. Pode ser que sejam coisas boas, ruins, não sei. Mas tem ser humano que, ou a maioria, durante um tempo faz tudo com objetivo muito egoístico de que a vida dele melhore no sentido financeiro, até mesmo da saúde, só que de uma forma equivocada, não é? Se utilizando de meios que não promovem a saúde, pelo contrário, deterioram a saúde. Então, nesse caminhar, quando o ser humano desperta para a existência de Deus, começa a procurar saber, querer, ter curiosidade quem é, né? Deus, onde vive, o que ele faz, o que ele quer, não é? E começa a se entregar a isso, ele começa a receber orientações do próprio plano divino e do plano espiritual, através do próprio Espírito protetor, que o encaminha para os locais que ele precisa, na visão de Deus e do protetor, ser encaminhado. Não é todo mundo ou mesmo precisa da mesma coisa. Tem pessoa, por exemplo, precisa de carinho. Tem pessoa precisa de apanhar. Tem pessoa precisa de doce. Tem pessoa precisa de salgado. Tem pessoa precisa de amargo. Outro precisa de azedo. Para que ela evolua espiritualmente. Não é todo mundo e tem que mesma coisa. Nós temos nossos karmas, não é? Nossas coisas que a gente fez no passado, vai ter que passar
vai ter que resgatar, não é? Ou seja, vai acontecer com a gente coisas que a gente fez e agora a gente vai passar por isso, não é? De todas as formas, a gente sempre orienta, por exemplo, se alguém te bater, então você apanha, fica quieto, agradece, né? Mas às vezes o karma da pessoa que bateu também é o de apanhar, não é só o de bater. E aí alguém te bate, você revida, tá tudo certo, não tem nada errado, tá tudo certo, faz parte. O problema é que quando a gente vai agindo assim, vai acumulando máculas, né? Quando a gente vai desrespeitando a vontade de Deus, né? Deus não quer que revide, Ele quer que a gente entenda nossos karmas, nossas mágoas. Quando vem uma doença, é para ser mesmo, é para ser, é para passar por aquilo, não é? Então, buscar o aprimoramento é buscar construir um futuro espiritual melhor. É fácil? Não é que seja fácil ou difícil. Depende muito do quanto a gente deseja isso. A pessoa que quer muito vai se esforçar mais do que aquele que se entregou ao acaso. Simplesmente se acontecer, aconteceu, foi vontade de Deus e tudo bem. Não é bem assim. A gente tem que, Meshama fala, entregue tudo na mão de Deus, depois de fazer tudo que tiver a seu alcance. Então, não é se conformar com tudo. Também não é se inconformar com tudo e ficar revoltado. É achar um caminho que você aprenda com os seus erros, aprenda inclusive com os erros que você vê nos outros, e evolua, passo a passo, pouco a pouco, com o transcorrer dos anos, das décadas e das vidas, a gente vai evoluindo, vai caminhando nesse sentido. Mas depende muito do nosso querer, não é? Tá bom? Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.